Salve, salve galerinha do Instagram. Começamos agora a nossa transmissão. Primeira transmissão sobre a lei de execuções penais, lei de execução penal. A depender do doutrinador, a lei se refere a ela mesma como lei de execução penal. Mas ela traz várias execuções, né? Execução da pena privativa de liberdade, execução da pena restritiva de direitos, execução da pena de multa. Então, vamos nos referir a ela aqui como lei de execuções penais, tá bom? O pessoal está entrando aqui, então não vou começar a live agora. Esperar dar um número maior, então estamos com 120 pessoas online aí, bacana. E aí, galera, antes de começarmos a falar sobre a LEP de fato, começarmos a comentar artigo por artigo, hoje nós já veremos o artigo 1º e o caput do artigo 2º da Lei de Execuções Penais. Então nós teremos 2 artigos hoje, no nosso primeiro dia. Antes de explicar para vocês esses 2 artigos, em detalhes aqui, tudo que pode cair na sua prova, quero só trazer alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, fiquem ligados aqui, isso aqui é importante, galera. Eu tentei postar a apostila inteira do primeiro tópico da LEP nas fotos no feed do meu Instagram, tá? Só que tem um problema. O feed ele só aceita 10 fotos numa postagem. Então o que eu fiz? Anotem aí para vocês fazerem isso depois da live, tá? Eu coloquei um link lá na minha bio do Instagram, bio onde fica o meu nome, beleza? Em minha descrição. Coloquei um link lá em que você pode clicar e baixar a apostila completa, tá? Essa apostila é completa em relação ao primeiro tópico do edital de agente prisional, em relação à LEP, tá? É uma apostila que trata sobre tudo que pode cair na sua prova em relação ao objeto e à aplicação da lei de execução penal, tá certo? Então, galera, olha só. Quando terminar a live, vai lá na minha bio do Instagram e baixa a apostila do primeiro tópico da LEP, tá certo? A apostila completa, padrão da 01 Concursos aqui. Os nossos alunos aí da consultoria para agente prisional, turma que vai abrir as matrículas amanhã, vão ter acesso aí a todos os tópicos do edital com esse mesmo padrão, essa mesma qualidade, tá certo? Já vi que o professor Yuri Moraes está aqui ao vivo. Meu amigo, muito bem-vindo aí. Obrigado pela consideração e acompanhar a nossa transmissão. Tamo junto. Então, galera, vamos lá. Já temos aí 200 pessoas online. Vamos começar logo o tema da nossa transmissão de hoje, tá certo? Olha só, galera. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro tópico aí do edital de agente prisional do estado de Goiás, dentro da matéria da Lei de Execução Penal. O primeiro tópico do seu edital traz o tema objeto e aplicação da Lei de Execução Penal, tá certo? Hoje, galera, nós vamos estudar especificamente o objeto da Lei de Execução Penal. Então, no seu caderno, quem está acompanhando aí com o caderno, e a minha recomendação, acompanhe as aulas sempre com o caderno. Galera, é uma ilusão você achar que vai aprender só ouvindo. Você vai entender tudo que eu estou falando. Agora, você só vai aprender de fato, só vai absorver a informação que eu passo se você escrever. Até porque nós, seres humanos, temos uma tendência em esquecer as informações ao longo do tempo, tá? Então, se você não revisar a informação periodicamente, você vai acabar esquecendo o que você entendeu hoje, tá certo? Então, para você absorver a informação e lembrar lá no dia da sua prova, é importante que você anote o que eu vou falar aqui, tá certo? Então, comece anotando aí. Tema da live de hoje, objeto e aplicação da Lei de Execução Penal. Ponto de número 1 aí no seu caderno. Eu vou explicar para vocês o objeto da Lei de Execução Penal. Tá certo? Então, ponto de número 1, objeto da Lei de Execução Penal. Galera, e aqui é algo muito simples. O objeto de uma lei é aquilo que ela regulamenta, tá certo? É aquilo que os seus dispositivos orientam como deve ser. A Lei de Execução Penal tem como objeto a execução penal, tá certo? Nada mais óbvio, não é isso? Então, a Lei de Execução Penal tem como objeto a execução penal.
Então, dito isso, nós precisamos entender o que é a execução penal. Beleza? E aí, nós partimos do verbo executar. Executar alguma coisa, galera, significa fazer valer, tornar efetivo, cumprir, realizar, tá certo? Então, nós temos dessa ideia a lógica do que é execução penal. A execução penal é a fase do processo penal em que eu torno efetiva a sanção penal imposta pelo juiz na sua sentença ou as disposições de uma decisão criminal, tá bom? Então, execução penal, o nome já diz, é a fase do processo em que eu executo a sanção penal, em que eu faço valer aquilo que o juiz determinou em uma sentença ou em uma decisão criminal. E isso é expresso no primeiro artigo da LEP, que é o primeiro artigo que nós comentamos aqui. Como eu avisei, eu vou comentar os artigos da LEP em sequência. É claro que uma hora ou outra eu vou fazer referência a um artigo lá na frente e tal, mas a ideia é a gente comentar os artigos na sequência, tá certo? O que diz o artigo 1º da LEP? É importante que você tenha esse artigo aí no seu material. O artigo 1º da LEP diz que a execução penal, ou seja, o objeto dessa lei, a execução penal, tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Beleza? Esse é o texto literal do artigo 1º da Lei de Execução Penal. Olha só, galera, esse artigo ele é importante porque, primeiro, que ele mostra o objeto da Lei de Execução Penal, que é a própria execução penal. E segundo, esse artigo ele traz os dois objetivos da execução penal no Brasil. Alfama, quais são os dois objetivos da execução penal? Coloque aí no seu material também. Dois objetivos da execução penal. Primeiro, efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. E aí eu já trago o significado desse objetivo. Efetivar as disposições da sentença significa justamente fazer valer o que o juiz decidiu ao final daquele processo, ao julgar aquele caso, tá bom? Então a execução penal serve para isso. Se o juiz julgou, por exemplo, o cidadão que praticou um latrocínio e disse lá o juiz na sentença que ele deve ser, que ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade de não. Então o juiz colocou isso na sentença. A execução penal vai fazer valer essa determinação do juiz. Ou seja, é na execução penal que o cidadão vai ser colocado privado da liberdade para cumprir a pena de reclusão durante 20 anos, tá certo? E aí a LEP vai trazer diversos institutos, a progressão de regime, saída temporária, permissão de saída, mas é a execução penal que vai efetivar as disposições dessa sentença, tá certo? E o segundo objetivo da LEP, qual é o segundo objetivo da LEP? O segundo objetivo, galera, é o de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Alfama, o que é a harmônica integração social do condenado ou do internado? Galera, a integração social nada mais é do que a ressocialização. Não é novidade para ninguém que uma das funções da pena é ressocializar o condenado, o apenado, é reinseri-lo progressivamente à sociedade. E a LEP tem por finalidade trazer institutos para que a pena não sirva somente para punir. A Lei de Execuções Penais, nós veremos aí ao longo dessas transmissões feitas até a prova, traz diversos institutos destinados a permitir a ressocialização do autor de uma infração penal. Tá certo? Alfama, pode dar alguns exemplos? Posso. O primeiro deles é a progressão de regime. Inicialmente, quando o cidadão entra no regime fechado, ele passa dia e noite no estabelecimento prisional. No regime semiaberto, ele já pode trabalhar durante o dia. Nós veremos isso em outros dispositivos, agora só citando como exemplo. E no regime aberto, galera, é diferente, ele tem a obrigação de trabalhar. Se o condenado não tiver a possibilidade de trabalhar efetiva, ele não vai progredir para o regime aberto, tá bom? Então veja que essa progressão de regime, ela vai permitindo que o apenado ele vá progressivamente se reinserindo na sociedade, num trabalho honesto, que vai permitir que ele se sustente de forma lícita.
Outros exemplos, outros institutos da LEP destinados à ressocialização do apenado, o trabalho externo. Galera, a LEP prevê a possibilidade até do preso no regime fechado realizar trabalho externo em serviços e obras públicas, tá? Agora, no regime fechado não é a regra o trabalho externo, a gente vai ver isso também ao longo das nossas transmissões, mas já no regime aberto, é regra que se permita ao preso o trabalho fora do presídio, durante o dia. Se isso não for algo desrecomendado pelas circunstâncias do caso, tendo o apenado condições de trabalhar, a regra é que ele vai trabalhar, tá certo? Então, o trabalho externo é mais um dos institutos da LEP destinados à ressocialização, à reintegração do apenado, tá bom? Então, só para fechar, quais são os dois objetivos da execução penal previstos aí no artigo 1º da Lei de Execuções Penais? Vai cair na sua prova. Primeiro, efetivar as disposições da sentença e de decisão criminal, ou seja, tornar efetivo aquilo que o juiz decidiu, tá certo? Tirar o que o juiz decidiu do mundo do papel, do mundo da teoria e passar para o mundo dos fatos, tá certo? Segundo objetivo da Lei de Execução Penal, segundo objetivo da execução penal é permitir a ressocialização, a reintegração social do condenado ou do internado, tá bom? Agora vamos seguir, galera. Quando eu digo para vocês que um dos objetivos da LEP, veja bem, quando eu digo que um dos objetivos da LEP é efetivar as disposições de sentença criminal, a sua prova pode te perguntar o seguinte: beleza, mas a LEP vai efetivar as disposições de qualquer sentença? Resposta aqui é de que não, tá bom? A LEP não vai efetivar as disposições de qualquer sentença. Na verdade, a LEP, a execução penal, na verdade, ela efetiva as disposições de duas espécies de sentença específicas. Alfama, que espécies são essas? Galera, a execução penal vai efetivar as disposições, primeiro, da sentença condenatória, aquela que aplica uma pena para o acusado, tá certo? E a execução penal vai efetivar as disposições também da sentença absolutória imprópria. Alfama, o que é a sentença absolutória imprópria? Galera, sentença absolutória imprópria é aquela que aplica para o acusado uma medida de segurança. A medida de segurança é uma sanção penal imposta aos inimputáveis, em razão de uma anomalia psíquica, ou ao semi-imputável, diante de algumas circunstâncias, alguns requisitos específicos. Enfim, medida de segurança, galera, é uma sanção penal imposta a alguém que tem uma anomalia psíquica, via de regra, ao inimputável. Vocês acompanharam o caso aí do Adélio, que deu a facada lá no atual presidente Jair Bolsonaro. E aí a mídia divulgou o seguinte: o Adélio foi absolvido. E aí, galera, ele foi absolvido porque ele não praticou o crime, porque ele não era o autor? Não, galera, na verdade ele foi absolvido através de uma absolvição imprópria. O juiz concluiu que ele era o autor do crime, que o crime tinha acontecido, que ele tinha responsabilidade pelo caso, mas o juiz entendeu que ele era inimputável, que ele tinha uma doença mental que retirava dele a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta que ele praticava, tá bom? O inimputável, ele não é condenado, ele é absolvido. Mas essa absolvição é imprópria, porque o juiz absolve e mesmo assim aplica uma sanção penal, que é a chamada medida de segurança. Alfama, a LEP regulamenta a execução da medida de segurança? Não é execução só de pena? Não. Cuidado, galera. A lei de execução penal regulamenta tanto a execução das penas, como a execução também da medida de segurança, tá certo? Então, quando o artigo 1º diz que a execução penal efetiva as disposições de sentença, entendam essa sentença como sentença condenatória ou como sentença absolutória imprópria. Agora, cuidado. A execução penal não efetiva disposição de sentença absolutória. A sentença absolutória propriamente dita. A execução penal também não efetiva as disposições de uma sentença declaratória extintiva da punibilidade, tá certo? Então, o que a execução penal efetiva são as disposições de sentença condenatória e sentença absolutória imprópria, tá bom? Vamos seguir, galera. Ainda dentro aqui desse estudo do objeto da execução penal, eu já falei para vocês que o objeto é a própria execução penal, nós precisamos conhecer também a natureza jurídica da execução penal.
Todo concurseiro policial sabe a natureza jurídica do inquérito, não é isso? O inquérito não é processo. Lembram disso? O inquérito é um procedimento administrativo. Até existe doutrina dizendo que é processo, mas o CESP já cobrou milhares de vezes, a IAD já cobrou, inquérito é procedimento. Alfama, e a execução penal? É processo ou é procedimento? Galera, a execução penal é um processo judicial, tá certo? Coloque aí no seu material tópico de número 2, natureza jurídica da execução penal. Qual é a natureza jurídica da execução penal na sua prova? Execução penal é um processo judicial. Então, o que nós temos aqui é um processo judicial de execução da sanção penal imposta pelo juiz. Alfama, como é que eu tenho certeza que essa é a natureza jurídica? Está no nosso segundo artigo. Então, já estamos no segundo artigo da Lei de Execuções Penais. O artigo 2º da LEP diz assim, olha lá, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça em todo o território nacional será exercida, olha lá, no processo de execução, na conformidade dessa lei do Código de Processo Penal, tá certo? Então é o que você leva para a sua prova, execução penal é um processo judicial ou processo judicial de execução. Afonso, por que processo judicial de execução? Só para explicar, galera, nós temos aqui no processo penal o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento é o momento em que o juiz vai receber a denúncia, analisar as provas produzidas na instrução criminal e proferir a sentença, depois de assegurado o contraditório e ampla defesa. Então essa é a fase de conhecimento. E a fase de execução é a fase que se inicia quando, encerrada ali a fase de conhecimento, a sentença, a determinação do juiz vai ser efetivada, tá certo? Então nós temos que a execução penal é um processo judicial de execução, tranquilo? Agora cuidado, porque apesar de a execução penal ser um processo judicial, na sua prova pode aparecer informação de que é uma atividade complexa, tá bom? Execução penal é uma atividade complexa. Por quê? Galera, execução penal é uma atividade complexa porque envolve tanto o plano judicial como o plano administrativo. Envolve tanto o plano judicial como o plano administrativo, tranquilo? Além das decisões do juiz relacionadas aos incidentes na execução penal, o juiz decide, por exemplo, progressão de regime, o juiz decide liberdade condicional, existem decisões na LEP que são tomadas na esfera administrativa. A Lei de Execução Penal reserva para a própria autoridade administrativa, e aqui leia-se, o diretor do estabelecimento prisional, os agentes prisionais que são lotados no estabelecimento prisional, a lei reserva a essas autoridades administrativas algumas decisões sobre pontos secundários. Por exemplo, quem é que decide se o preso tem direito a banho de sol em determinado dia ou não? Que horas vai ser o banho de sol do preso? Que horas vai ser a visita do preso? Galera, quem decide isso não é o juiz da execução. Quem decide isso é o diretor do estabelecimento prisional. Tranquilo? Por isso que a execução penal é uma atividade complexa. Até mesmo porque, galera, é o juiz que determina, via de regra, os incidentes da execução, mas as medidas são tomadas na esfera administrativa, pelos agentes prisionais, pelo diretor do estabelecimento prisional e por aí vai. Tranquilo? Galerinha, olha só. Comentamos aqui os 2 primeiros artigos da LEP. Eu vou continuar amanhã, tá? Vou fazer sempre vídeos curtos aqui para ficar fácil, até porque vai ser um momento tranquilo aí do seu dia. O que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte. Hoje a transmissão foi aberta porque não deu tempo de cadastrar todo mundo lá na lista lá de melhores amigos do Stories do Instagram. Mas a partir de amanhã a transmissão já vai ser fechada só para as pessoas cadastradas nessa lista, tá bom? Então, se você ainda não comentou lá no feed do Instagram, vê lá no meu feed, tem um vídeo meu com a explicação de como é que você faz para ser cadastrado, tá certo? Se você já se cadastrou, galera, sabe de um amigo que está se preparando para esse concurso, coloca o cara lá, você não vai perder nada. Quem ajuda alguém sempre ganha mais do que passa para outra pessoa, tá certo? E outra, não se esqueçam de baixar a apostila. Ela vai ser usada, foi usada hoje e vai ser usada também na transmissão de amanhã, tá bom? Na transmissão de amanhã, a gente encerra
o assunto, primeiro tópico do edital, objeto e aplicação da lei penal. Fechamos agora o objeto. Amanhã nós estudaremos a aplicação da lei de execução penal. Tá certo? Galera, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Estou aqui em casa, então o filho começou a chorar. Vai ser mais ou menos assim. A ideia é essa, é fazer isso num momento mais tranquilo para mim. Se eu for parar um tempo no meu dia para fazer, eu não vou conseguir fazer todo dia. Então eu vou pegar uma hora que eu estou em casa para fazer para vocês, tá certo? Galera, um grande abraço. Não desista, esse concurso é bom, esse concurso vale a pena, viu? Até mais. Amanhã tem novidade, só para avisar. Amanhã vão abrir as matrículas para a consultoria da 01 para agente prisional de Goiás, tá certo? Meta semanal, apostila em PDF, nesse modelo aqui de todos os tópicos do edital, vídeo aula de todas as matérias do edital, tá certo? Quanto é que ficou o curso? A consultoria completa para agente prisional, 16 semanas, 697. Barato demais, galera. R$ 697, padrão de qualidade da 01, que você já conhece, tá? Então, se você tem interesse, amanhã começam as vendas pela manhã no site da 01 Concurso, tá bom? Vou divulgar aqui no meu Instagram também. Um abraço, galera, e até mais.